Quando o cofundador da Crocs viu pela primeira vez um protótipo dos sapatos em 2002, as únicas palavras que saíram de sua boca foram: de alguma forma, esses sapatos feios criaram uma empresa multibilionária de capital aberto e foram usados por celebridades e até mesmo nas passarelas da Semana de Moda de Paris. Então, como três fundadores com experiência zero em calçados conseguem construir uma empresa de calçados tão bem-sucedida? Esta é a surpreendente verdade não contada da Crocs em 2002. Lyndon Hanson atingiu um ponto baixo. Ele estava dormindo no sofá de um amigo depois de se separar de sua esposa. Na mesma época ele também perdeu seu emprego em marketing de hardware de computador e sua mãe faleceu de câncer. Seus problemas pareciam intermináveis. George Bodecker e Scott Simmons eram amigos de longa data de Lyndon e podiam ver que ele precisava desesperadamente de um pouco de ânimo. Então eles organizaram uma viagem de barco juntos pelo Caribe para tentar clarear a mente de Lyndon. Agora Scott era um inventor discretamente bem-sucedido e tinha ganhado uma boa vida desenvolvendo e patenteando produtos e na época desta viagem já estava semi-aposentado aos 48. Entretanto, enquanto eles estavam nesta viagem de barco juntos, Scott pediu a Lyndon e George para experimentarem um par de tamancos de borracha que ele estava desenvolvendo depois de descobrir algo semelhante em uma viagem de negócios ao Canadá. Uma versão inicial do sapato foi criada por uma empresa de fabricação chamada Faux Creations Incorporated de Quebec. Os sapatos não eram de borracha ou plástico, na verdade eles eram de uma resina especial que era resistente a odores e água antiderrapante no convés de um barco e moldado perfeitamente ao pé dela. O único problema que Scott viu no design foi que não havia tira traseira, então ele mesmo adicionou uma e tinha grandes esperanças que depois de encontrar investidores, ele poderia distribuir esta nova versão dos tamancos nos Estados Unidos. Ele apresentou animadamente a seus dois amigos esta nova criação sua. No entanto, apesar da confiança de Scott de que esses sapatos venderiam, seus amigos George e Lyndon estavam céticos. Os sapatos eram muito feios. No entanto, depois de algum tempo usando os sapatos, que provaram ser notavelmente leves e notavelmente confortáveis, eles se acostumaram tanto com eles que decidiram abrir um negócio juntos e chamaram a empresa de Crocs, já que crocodilos como esses sapatos podem prosperar tanto em terra quanto água. Agora George também era um homem realizado por seus próprios méritos. Ele teve uma infância difícil, mas começou seu próprio negócio de cortar grama aos 10 anos, tornou-se um atleta estudante estrela com uma bolsa de estudos na faculdade e então passou a possuir mais de 100 franquias da Domino's Pizza e economizou como executivo na rede de sanduíches Quiznos. Então entre esses três amigos eles tinham uma quantidade razoável de experiência empresarial. O único problema era que nenhum deles realmente sabia nada sobre o mercado de calçados. A primeira ordem deste novo negócio era criar um modelo para distribuir este estranho sapato canadense na América. Lyndon liderou o desenvolvimento deste plano enquanto Scott trabalhava no produto e George apresentou uma quantia considerável de dinheiro de investimento para dar início às coisas. Eles montaram uma loja em um escritório em Boulder, Colorado e encomendaram sua primeira remessa do produto de seu fornecedor. Então eles começaram a pensar como eles realmente iriam vendê-los. Eles imaginaram que no mínimo sabiam que esses sapatos seriam úteis em um convés de barco. Então eles foram para uma exposição de barcos na Flórida em 2002. Como eles tinham a sensação de que a novidade e a exclusividade do produto intrigariam os compradores o suficiente para experimentá-los, momento em que viriam o quão confortáveis e convenientes eles eram. Sua tática era literalmente jogar os sapatos nas pessoas que passavam por seu stand e quando alguém dizia que os sapatos eram feios, eles diziam para apenas experimentá-los. Isso funcionou incrivelmente bem. Eles teriam vendido cerca de 200 pares de Crocs no salão náutico, enquanto os cofundadores da Crocs não necessariamente previram o número de trabalhadores de outras indústrias que achavam que os Crocs eram perfeitos, não apenas para o barco, mas para hospitais, cozinhas, restaurantes, qualquer lugar onde os trabalhadores correm os pés por horas a fio. Neste ponto, os fundadores da Crocs não tinham ideia do quão grande essa empresa se tornaria, mas estavam começando a ter a sensação de que haviam atingido um nervo cultural e encontrado um nicho de consumo que ainda não havia sido explorado. A Crocs continuou a crescer em um ritmo constante, apesar de alguns críticos se referirem a ela como uma moda passageira. Havia muitos que acreditavam que um calçado como Crocs era simplesmente uma tendência passageira fadada ao fracasso. Sim, é isso
Não estava falhando. A Crocs vendeu 76 mil pares de sapatos em 2003 e entre 2005 e 2006 sua receita subiu 226%. Uma das jogadas realmente inteligentes que os fundadores fizeram foi adquirir a Full Creations Incorporated para que pudessem ter direitos exclusivos sobre o material de espuma chamado Crossleg. Os Crocs foram feitos. De outra jogada inteligente foi desenvolver um estilo único de distribuição e reposição que era incomum em calçados na época. Em vez de os varejistas terem que comprar Crocs a granel e depois descontar os pares que não vendiam, eles podiam comprar apenas 24 e então reabastecer quando eles acabassem. Isso reduziu o risco para os varejistas e garantiu que muitas lojas de todos os tamanhos acabassem estocando seus sapatos, embora muitas pessoas não gostassem da Crocs. O fato de eles se destacarem muito significava que Ma era muito comentada e, no final das contas, essa publicidade provou ser muito valiosa com a demanda por seus sapatos. Crescendo rapidamente em 2006, a Crocs fez seu IPO e levantou 239 milhões de dólares, o que a colocou como a maior oferta pública inicial de calçados de todos os tempos. Isso colocou seu valor de mercado em pouco mais de $1 bilhão, enquanto todo esse rápido crescimento rendeu milhões para os fundadores da Crocs e seus primeiros investidores, mas também provou ser desafiador acompanhar as demandas de uma expansão aparentemente infinita. Lyndon comentou como o ritmo alucinante de expansão afetou todos os fundadores, pois eles trabalharam sem parar para continuar crescendo o negócio. No entanto, parece que foi mais difícil para alguns fundadores do que para outros, pois mais tarde em 2006 as coisas ficaram um pouco sombrias. Estrangeira. Poucos meses depois que a empresa abriu o capital, o cofundador George Bodeker, aquele que inicialmente convidou Lyndon para a viagem de barco que começou tudo, fez uma ligação em comum para seu cunhado. De acordo com o depoimento policial de seu cunhado, George disse a ele, e eu cito: vou enterrar você tão fundo que ninguém nunca vai te encontrar, vou cortar sua garganta. Cerca de 20 minutos depois, George aparentemente apareceu no escritório de seu cunhado ameaçando lutar com ele. Agora, por que George foi atrás de seu cunhado não está totalmente claro, mas há vários relatos de comportamento muito errático do cofundador da Crocs nessa época, tanto no escritório quanto fora dele. Após uma série de incidentes controversos, ele foi removido do conselho de diretores da Crocs, o que só o deixou mais irritado. Você vê, George é um personagem complexo na história de origem da Crocs. A empresa provavelmente não existiria sem ele. Sua paixão e gestão da empresa nos primeiros anos. No entanto, como um ex-funcionário foi citado mais tarde dizendo que você não quer mencionar o nome George Bodeker no escritório, é uma palavra ruim na Crocs. Agora, a Crocs parecia se distanciar de seu cofundador o máximo possível, especialmente porque em 2012 ele foi confrontado pela polícia por supostamente dirigir sob a influência de álcool. Ele teria insistido que sua namorada estava dirigindo o carro e que sua namorada era a estrela pop Taylor Swift, apesar do fato de que ele claramente não estava namorando Taylor Swift e ninguém mais estava no carro com ele. Ele estava super bêbado, o que certamente não fez uma boa imagem para a Crocs quando todas as manchetes surgiram sobre isso. Quando George deixou o cargo de CEO da Crocs, a pessoa que tomou seu lugar era na verdade o amigo de Lyndon que o deixou dormir em seu sofá quando ele estava em seu ponto mais baixo, que era Ron Snyder. E Ron é acreditado por liderar a Crocs em uma nova era de sucesso como CEO. Durante seus anos iniciais, a Crocs passou de carregar 2 modelos de seu sapato por cerca de 250 receitas e os valores das ações continuaram a subir e a Crocs expandiu sua presença internacional. Eles também começaram a adquirir empresas adjacentes como a Jibbitz, que fazia pingentes que você pode anexar aos Crocs para que as pessoas possam personalizar seus sapatos. A Crocs também estabeleceu acordos de licenciamento com empresas como a Disney e a NBA. Neste ponto eles pareciam imparáveis. Isso foi até 2007. Quando as coisas começaram a mudar, como aconteceu com muitas outras empresas, a crise financeira de 2008 trouxe grandes solavancos na estrada para os consumidores da Crocs. Eles não estavam comprando e as vendas caíram, trazendo as ações com eles. A Crocs anunciou uma projeção de redução de receita e, nos anos seguintes, atingiu os funcionários com uma série de demissões e continuou a lutar no mercado de ações. Então, no meio desses problemas financeiros em 2008, uma empresa chamada Select LLC apresentou acusações de que a Crocs violou um padrão de 1999 para um material extremamente semelhante às luzes cruzadas da Crocs no topo.
Dos fabricantes de imitações do Crux disseram que o Crux era na verdade apenas uma imitação de um sapato italiano que existia bem antes do Crocs. O que Scott supostamente sabia sobre toda essa especulação de que o design do Croc tinha sido roubado de outro lugar, apenas fez o preço das ações cair ainda mais, e no entanto, o Crocs ainda está aqui. Estou prosperando agora, então como eles trouxeram o sapato infamemente feio de volta do abismo. Rápido crescimento pode parecer ótimo na superfície, mas para a Crocs foi apenas a ponta de um iceberg insustentável sobre a expansão e um estoque excessivo os deixou em grande parte estagnados, como a Fast Company descreveu de 2008 a 2018. Mas de repente as ações da Croc começaram a se recuperar. Foi uma combinação de marketing inteligente e capitalização no fato de que várias celebridades como o ator Shia LaBeouf foram fotografadas usando seus sapatos. O que é interessante é que em muitos pontos a Crocs tentou designs diferentes que não eram tão feios quanto para aparecer para uma base de clientes mais ampla, mas, no final das contas, eles perceberam que seu poder pode estar na polarização. Ninguém é neutro em relação a Crocs. Ou você os ama ou odeia. Então, a Crocs começou a divulgar uma mensagem de aceitação, individualidade e criatividade. O CMO da Crocs disse que os fãs da Crocs se veem como ousados e únicos. Eles tentaram posicioná-la como Crocs, embora tivessem uma atitude despreocupada e descolada de não se preocupar com o que as outras pessoas pensam. Eles então combinam essa mensagem com uma série de parcerias estratégicas de celebridades com nomes como de Justin Bieber e Post Malone. Houve até uma colaboração com Kentucky Fried Chicken incluindo amuletos de mastigação de frango frito perfumados que realmente cheiravam a frango. Crocs se tornou um camaleão cultural capaz de se adaptar a uma ampla variedade de parcerias, desde o conceito elegante alto até o totalmente bazar. Varejistas de alta costura e marcas como Barneys e Balenciaga também aderiram à tendência criando linhas de plataforma personalizada Crocs que enfeitam as passarelas de Paris e esgotaram instantaneamente nas lojas. Basicamente, a estratégia da Crocs de buscar colaborações agressivamente foi muito deliberada, pois eles se concentraram especialmente em colaborações que sabia que geraria muitas manchetes. Por ser surpreendente ouvir que a Crocs fez parceria com o cereal Cheerios ou ser usado por modelos de moda de ponta fornece uma republicação infinita. Outra grande vitória para a Crocs foi surpreendentemente a pandemia. Enquanto a maioria das empresas de vestuário sofria em uma economia pandêmica, Crocs prosperou de fato. 2020 foi seu melhor ano. Impulsionado pelo desejo de conforto de um estilo, as vendas atingiram novos patamares e os valores das ações Rose 300 também ajudou que a Crocs já tivesse mudado para vendas online de tamanhos prioritários e fechou muitas de suas lojas de varejo caras, então eles poderia focar mais no e-commerce. Em 2021 a Crocs relatou uma receita recorde de 2,3 bilhões de dólares. É claro que, como uma empresa de calçados, um dos maiores obstáculos da Crocs sempre será relevante, pois em qualquer tipo de moda há uma questão de saber se algo é simplesmente uma tendência passageira ou um verdadeiro grampo da cultura global. Mas as pedras existem há cerca de 20 anos e são reconhecidas em todo o mundo, além de aparentemente estarem ganhando mais dinheiro do que nunca, o que é bastante impressionante para um produto que até os fundadores da empresa achavam feio agora. Você pode dizer que eles certamente se saíram bem, mas os fundadores da Crocs já tinham alguma experiência empresarial e dinheiro para investir, então por que você não me conta sobre um negócio que começou do nada? E para isso eu diria que é um bom ponto.